Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação: Marcel Orovitz. Olá, caro guaibeiro! Estamos abrindo mais um Guaíba Correio Rural. Hoje é quinta-feira e nosso programa tem oferecimento de Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou. Baixe agora e abra a tua conta. Banrisul! O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim, agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixe agora mesmo e abra a tua conta pelo celular. Tem agro, tô na Guaíba! E agora, pessoal, a gente começa o nosso programa de hoje com uma entrevista muito bacana com o engenheiro agrônomo Lourenço Menezes de Almeida, representante da Granja Carola, um expoente da produção de arroz em charqueadas na região carbonífera. Lourenço, como começou a história da Granja Carola? Na verdade, a Granja Carola era um empreendimento que tinha já na virada do século XX, que se estabeleceu por uma série de empreendedores, eles chamavam na época os capitalistas, que os jornais chamavam, que vieram particularmente para introduzir a mecanização na agricultura, que era algo muito novo no Brasil da época, e particularmente para estabelecer o cultivo do arroz. Que ano mais ou menos a gente está falando? Olha, final do século XIX, isso daí começaram os primeiros empreendimentos em 1890 e poucos. Começou mesmo a se estabelecer o comércio e a instituição lá pelo início do século XX já. Foi a partir daí que já tinham, por exemplo, estabelecimentos na Grande Porto Alegre que vendiam produtos agrícolas. E também a partir daí que a minha família já começou também a se envolver depois lá, mais ou menos pelos anos 20 e 30. A partir do teu avô? Do meu bisavô. A minha avó, daí, foi na geração dela que tomaram conta lá, foi adquirida a Granja Carola e se estabeleceu como o que foi ao longo de toda essa primeira metade do século XX, assim, uma área de essa produção de arroz mais tecnificada, com os estabelecimentos ao longo do Jacuí lá, o que hoje chamam a Vila Dalva. Tudo isso foi estabelecido por essa época, onde começaram lá a investir. E depois disso foi se separando ao longo dos descendentes da família e a propriedade até por aí ao longo dos anos 50 naquela época. Por que nova cultura? Assim, era tão inovadora a produção de arroz ali? A gente está falando anos 30 mais ou menos? Sim, o arroz no Brasil ele é relativamente recente. Ele é algo que começou mesmo com o século passado, particularmente quando se começaram a ter mais técnicas de manejo de solo que podiam garantir que teria um uso mais otimizado da água. Até então, a produção no Brasil, e até hoje, diga-se de passagem, para várias culturas, ela é muito dependente do regime de chuvas. E da conformação do solo em geral. O manejo no Brasil, ele era, até mais ou menos os anos 60, 70, ele era muito pouco intenso no solo. E o arroz foi a primeira cultura que de fato mudou isso
desde o início. Ele é uma cultura que precisa trabalhar muito o solo, trabalhar a nivelação dos terrenos, como vai ser feito o aporte de água e manter esse aporte ao longo de toda a estação de cultivo. Isso daí é uma coisa que no Brasil a gente sabe, principalmente nos últimos anos se viu muito isso, tem muitas secas e enchentes em períodos alternados e com pouquíssima previsibilidade. É algo que era muito pior ainda na virada do século XX, e aí que se começou a expandir o arroz junto com essa característica de ter uma agricultura mecanizada, uma agricultura mais industrial. Entendi, então já veio junto, e o pessoal das máquinas já foi junto com ele, ele contratou o pessoal do maquinário junto. Sim. No início até, ele tinha muitas partes que ainda eram feitas da maneira como se sempre fez a agricultura no Brasil. Até os anos 40 ainda tinha registros que a gente ouve falar dos nossos avós, de que eles traziam, por exemplo, trabalhadores voluntários e até presidiários para ajudar nos períodos mais intensos de plantação e colheita. Então ainda tinha muito da agricultura mais rudimentar, que era feita basicamente num padrão de mão de obras mesmo, assim, pessoas encurvadas no solo, tirando ervas daninhas, trabalhando o solo para soltar a terra e mantendo as taipas todas para fluir a água. Ainda tinha isso até mais ou menos os anos 40, então foi bem recente realmente, mas foi lá que começou. Por exemplo, o primeiro maquinário tinha muito as locomóveis para bombear água, que eram de uso constante, então tinha motores mecânicos estabelecidos na entrada dos açudes para aportar água. Isso é uma coisa muito nova. Tudo isso começou mais ou meus por essa época, e foi indo a partir daí, então, aí introduziram tratores e tudo mais. E teu avô já era agricultor antes disso? Ele trabalhava com o quê? O meu bisavô, ele veio para o Brasil, ele era galego de origem, ele veio para o Brasil... Galego português? Para trabalhar com agricultura mesmo. Mas foi uma história conturbada. Ele conseguiu, ao longo dos anos, estabelecer um patrimônio, e aí deixou com a família seguir para diante isso, mas sempre foi agricultor, sempre trabalhou com agricultura aqui no Brasil. Não sabe a cultura que ele trabalhava antes do arroz? Olha, não sei te dizer agora com certeza. A história que a gente sabe mais é na virada do século XX, quando já estava se começando o empreendimento com arroz mesmo. Ele foi juntando um dinheiro e aí comprou essa propriedade em Charqueadas. Achei interessante que tu comentou da mão de obra prisional. Já havia ali naquela região essa questão do complexo penitenciário. Olha, eu não sei se era exatamente o mesmo. Não, o mesmo não era, mas qual mão de obra prisional que a gente está falando, assim? Qual mão de obra prisional que ele empregava? Era basicamente pegar os presos para uma semana ou um período estabelecido, onde eles seriam levados para as lavouras próximas ali daquela região do Alto Jacuí para trabalhar nas lavouras. E aí faziam os fardos todos das plantas, faziam um trabalho que precisava ser feito e que talvez pudesse ser feito com uma mão de obra não especializada. E aí depois voltavam, todo mundo escoltado de volta para os estabelecimentos originários. Mas como eu digo, é um dado muito mais... Como é que se chama? Ele é mais... é uma história que se conta. Eu teria que pesquisar mais para ver de fato em detalhes como é que se empregava esse tipo de mão de obra, se era parceria com as prefeituras ao redor, como é que eles faziam esse tipo de escalonamento. Entendi. E aí ele não tinha sócios quando ele começou a plantação de arroz lá? Olha, eu sei que a Carola originalmente ela era
tinha um grupo de investidores iniciais que fez, e eu não sei dizer se ela passou depois desse período para a família originalmente já de um único detentor, ou se foi a partir da família que foi, mas com eles já era propriedade do bisavô. Entendi. Por que esse nome Carola? Olha, esse nome já era antigo, era o nome que ela tinha originalmente quando se criou o estabelecimento, já era a Granja Carola. Aí não sei dizer se ela já tinha esse nome originalmente e foi levado adiante, ou eles batizaram assim. Entendi. Ele começou ali a produzir... Quantos hectares tem para a gente situar o ouvinte? A Granja Carola, ela tinha originalmente em torno até uns 4 mil hectares. É um bom quebrado isso, porque ela, na verdade, ela bordeia o Jacuí para o sul de Charqueadas e se estende um pouco indo em direção ao município de Eldorado do Sul. Mas seria algo em torno disso. Ela vai até o sul, aquela parte da CE Carola, que se passa hoje seguindo a RS. Aquela seria o limite mais ao sul do estabelecimento original. Entendi. E como é que foram esses primeiros anos, do que tu sabe, do que tem documentado, de produção arrozeira ali em Charqueadas, na granja? Diz da produção em números, ou diz do processo, como ele era conduzido? Dos dois, mas primeiro do processo, né? Esse processo lá atrás, bem rudimentar. O processo original, ele era por produção em declive, basicamente se orientava o terreno seguindo a declividade natural, com acúmulos que continham a água. Ele era, então, muito menos otimizado o espaço, e a partir daí se deixava a água submergir as lavouras. Não existiam quadros, como é feito hoje o cultivo padrão de arroz, então era algo muito mais caótico, eu posso dizer. Ele era feito, como eu digo, a primeira introdução da mecanização foi a partir do uso de bombas para conduzir a água, e debulhação também era feita em maquinários separados. Então tudo isso era feito em estabelecimentos separados da lavoura. Nessa época não existiam ainda aqueles tratores com funções agregadas que podiam fazer isso tudo ao longo de uma única passada no terreno. E então boa parte da mão de obra, a aguação, o cultivo em si, o cuidado com, por exemplo, a implementação de insumos, era todo feito manualmente, as pessoas passando e monitorando o terreno, um trabalho bem mais intenso. E foi assim até os anos 50, 60, quando aí começou a gradualmente se introduzir mais o uso de tratores e a agricultura convencional como nós temos hoje. Pessoal, o papo tá ótimo, tá? A gente já volta, mas antes, lembrando, Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, o app atualizou. Baixe agora e abra a tua conta. Voltaremos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco deste Guaíba Correio Rural, oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, a agricultura e pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. O aplicativo Banrisul está de cara nova, moderno, intuitivo e completo. Baixe agora mesmo e abra tua conta pelo celular. Tem agro? Tô na Guaíba! Por isso, teu bisavô, enfim, ele já ganhava um dinheiro com isso. Quando é que começou a realmente prosperar a produção de arroz ali? A prosperar, eu diria que é complicado, porque ela era um empreendimento entre tantos da família. Pelo menos quando já estava
estabelecido a partir dos anos 50, ela não era um empreendimento único. Então, é difícil de dizer se ela era de fato assim, o carro-chefe. Mas ela com certeza dava retorno, porque ela teve ainda bastante investimento até os anos 80, ainda se produziu muito lá e tinha pessoas que moravam e conduziam aquela produção com bastante frequência. É a partir daí, então, que a coisa foi se fragmentando entre vários donos, mas ela tinha retorno, sim. Eu não posso te dizer com certeza em números como é que era. Essas pessoas eram empregados da tua família, digamos assim? Sim, sim. Entendi. Empregados, eram pessoas que trabalhavam lá e tinha, inclusive, nas comunidades locais que se formaram ali, tinha também, por exemplo, professoras que tutoravam as crianças que moravam no local, tinha pequenas lojinhas, uma época tinha, falei antes dos presidiários que ajudavam, mas tinha, inclusive, na própria Granja Carola, inclusive, uma pequena, não sei se daria para chamar uma delegacia, não era nada formal, mas era uma forma de se manter a ordem lá, e então tinha toda uma infraestrutura já semi-urbana que foi se criando no ambiente. Esses prédios estão lá ainda? Porque eu fui lá, essas construções, onde é que estão essas construções? Elas estão, sim, elas estão seguindo além da curva do que passa no que hoje tem a Roseira Feijó, passa um pouco além da curva antes da ponte que chega de fato para cruzar para o município de Charqueadas. Tem uma das entradas para a direita lá que vai dar pro Jacuí. Ela tem várias dessas construções ainda bem preservadas. Inclusive, várias das casas hoje elas têm ocupação, tem gente que tá morando lá hoje e mantendo elas ativas. Tinha a capela original do povoado, ela foi recentemente restaurada. Hoje ela tá completamente nova, ela tinha desabado o telhado. Vários dos estabelecimentos aí estavam deteriorados ao longo dos anos 80, 90, eles hoje estão sendo mais bem cuidados. E qual é o nome? Agora me esqueci o nome daquele empreendimento de metal que no fim não foi acabado. Como é que era? Onde tinha aquele quebra-molas traiçoeiro na RS. Deixa eu ver aqui. Metasa, ela... Que isso? Estaleiro IESA. O estaleiro, tá. Começaram a construir ele, aí foi nessa época que tinha aquele quebra-mola, um pouco antes de chegar em Charqueadas, que deu uma série de dor de cabeça pro pessoal. E sempre foi arroz a produção ou já teve outras culturas, já teve também pecuária? Pecuária, sim, fazem consórcio com alguma frequência, hoje em dia menos, porque hoje em dia já o carro-chefe é mais grãos mesmo, por toda aquela região, mas sempre se fez bovinos, pastagem na resteva, no rebrote do arroz. Também se tentou experimentar com consórcio, com outras plantas, particularmente soja nas partes mais altas, mas aquela é uma região muito complicada de se trabalhar com consórcios, porque ela é um banhado, ela é muito difícil de drenar, e muito arenoso o solo, então ele segura pouco os nutrientes, precisa de um trato muito intenso, então ela acaba se priorizando mais só o arroz mesmo, naquela região toda. Mas tem alguns consórcios, algumas parcerias que se formaram ao longo do tempo, a apicultura também já teve lá, infelizmente com a enchente muita coisa se reformulou, até onde eu sei agora está complicado voltar esses cultivos mais diversos, mas já tem esse histórico, sim, de ter se variado um pouco mais para além do arroz. Entendi. E quando já era com o teu pai ali na gestão, a produção estava bastante consolidada, né? Tem uns silos ali na frente. Aqueles silos, eles são de quando? Aquilo é relativamente recente. Aquilo lá agora, aquela parte que se vê seguindo a RS 401, aquilo lá é da Roseira Feijó, aquilo lá é a partir, acredito eu, dos anos 90, 2000, que se começou a
a explorar aquela parte, e a partir do final dos anos 2000 em particular, que foi adquirido e tido com a gestão que é atualmente. Então, aquilo sim é mais recente. Até muito pouco tempo atrás, relativamente falando, né, isso, ainda falando do século XX, muito daquilo ainda era uma terra de baixadas e açudes. Inclusive, boa parte daquela região norte ali da Carola, para o lado esquerdo da RS, ele era particularmente pouco explorado. Então, então essa tecnificação ela é mais recente. Entendi. O Silos era com o teu pai na gestão ou não? Não. Lá já era já foi depois. Entendi. Depois não, a gente vai chegar ali, mas aí tá. Teu bisavô, aí naturalmente passou pro teu avô e depois pro teu pai. Na verdade, na época do meu pai já se tinha uma fração daquilo. Foi dividido entre vários familiares já na época da minha avó. Entendi. A área de produção mesmo foi dividida. Sim, a área de produção. Aquilo lá, quando chegou já nos anos 70 e 80, já era uma fração só que tinha para cada descendente da Granja Carola original. Não tinha um dono só mais. Entendi. E chegou alguma época realmente explodir de produção? Qual que tu diria que é o auge da produção de arroz e lucratividade ali? Olha, ironicamente, o auge de produção, o recorde de produção mesmo, começou bem recente, inclusive no final dos anos 10, que se começou a escalar mesmo. Por muito tempo, o arroz ele estava estagnado, tanto em produção quanto em preço. Aí, a partir um pouco antes, e principalmente explodindo com a pandemia, o arroz valorizou muito. E aí, com isso, se cresceu também a quantidade de área explorada. E as técnicas foram umas épocas onde se começou a plantar mais cedo, tentar aumentar a janela produtiva, e isso tudo foi bastante recente. Antes disso, teve outras épocas, nos anos 70, onde também tinham recordes de produção, mas isso já foi há bastante tempo. Foi uma coisa que, ao longo, por exemplo, da minha vida, eu já não via mais isso com frequência. O arroz ele ficava estagnado naquela faixa dos 60 reais o saco, e aí agora, com os anos 20, é que começou a voltar a valorização. E agora, como é uma commodity, né, ela é muito volátil, agora voltou a decair, agora está no valor mais baixo em 14 anos, eu acredito, que voltou agora para a faixa dos 50 reais o saco, mas particularmente porque a produção segue muito alta. A produção de arroz no estado ela segue muito alta, então tem isso. Ironicamente, hoje é onde nós vemos a maior produtividade do arroz na região. E assim chegamos ao fim deste Guaíba Correio Rural. Oferecimento Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E o app Banrisul está de cara nova, atualizou. Baixe agora e abra a tua conta. Para você que perdeu alguma parte desta edição, acompanhe no Spotify da Rádio Guaíba. Até amanhã! Você ouviu Guaíba Correio Rural. Você está na Guaíba 101.3 FM, no site e no app Rádio Guaíba, no YouTube RD Guaíba Oficial e Guaíba Esporte, em nossas redes sociais, em todo lugar. Guaíba, conectando teu mundo. Ouça, acesse, interaja, compartilhe. Tem informação e esporte, tô na Guaíba.
O rádio é um fenômeno quando falamos de prestação de serviços, agilidade, versatilidade e envolvimento. Na tragédia que atingiu o nosso estado, reafirmou sua importância participando ativamente com informações em tempo real, boletins do trânsito, o drama dos resgates, dos salvamentos, a solidariedade na entrega de mantimentos, de doações e a divulgação das campanhas. Toda essa conexão e proximidade com as pessoas em qualquer lugar estabelece um laço de confiança, gerando reputação e credibilidade. É a emoção dos fatos chegando em várias plataformas. O rádio vai ser fundamental na reconstrução do Rio Grande do Sul, mobilizando, engajando e propagando mensagens de forma democrática para todos. Anuncie no rádio, uma campanha AGERT. Apoio ARP, Sinapro RS, Radioativa Produtora e Integrada Comunicação. Apoio Rádio Guaíba. Lutar é minha profissão e minha paixão. Minha rotina é treinar muito, pois o meu objetivo é vencer. Em 2017, fui campeão em 2 categorias diferentes, na China e na Sérvia. Na China foi inesquecível, porque eu fiz 2 lutas em uma noite, em uma categoria que eu nunca havia lutado. Todos os dias quando eu acordo, tomo café com a minha família, levo minha esposa para o trabalho e só depois eu vou fazer meu primeiro treino. Minha experiência como professor veio só depois de 10 anos que eu comecei a lutar. Eu quero ter uma equipe de ponta e ver meus alunos campeões internacionais. Eu sou Adriano Balbi, campeão internacional de MMA. Sou professor faixa preta de jiu-jitsu. Eu nasci para treinar, lutar e vencer. Eu sou a Universal. A partir de agora, tudo é decisão pro Inter no Campeonato Brasileiro. O Inter volta a campo nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. A partir das 7 horas da noite, tem Esperando o Futebol. E às 9 da noite, chega o Futebol da Guaíba, trazendo como atração na Arena Castelão, em Fortaleza, Inter e Ceará. Orestes de Andrade, Gutierre Sanches, Bruno Oliveira e Martim Moura. Do Internacional. Futebol Guaíba. Oferecimento Banrisul, Ótica Fers e Rodoquímica. Tempo e placar. Anrix. Craque do jogo. Trilegal. Torcida, Galeazzi e Martinox. E o comentarista Dália Alimentos. Tem futebol? Tô na Guaíba.